E no Corinthians, o Dorival também vai rodar o elenco e vai testar uma formação nova, diferente contra o Novo Horizontino. Venceu o primeiro jogo por 1-0 em Novo Horizonte. 6 jogos no comando do time, o técnico não repetiu escalação até agora, nenhuma vez. Ele tem lidado com desfalques, além da dificuldade de encontrar o time ideal. Tem reportagem aí no UOL. Nos últimos dias ele perdeu o Memphis e o Mateuzinho por lesões. Teve a demissão da chefe do departamento muito médico. Estranho. Estranha, né? Tá meio mal explicada a história. E o Corinthians, que é o time que, como é que é, Mauro? Não vamos pensar em dinheiro. Não vamos pensar em dinheiro. Deve ir a campo casão com Hugo Souza, Félix Torres, André Ramalho, Kaká e Angilleri ou Matheus Bidu. Ranieri Martínez, Carrilho e Coronado ou Bidon, Romero ou Thales Magno e Yuri Alberto. 4-4-2, assim, vai. Cara, assim, a defesa do Corinthians ela é limitadíssima. Né? Tem 4 zagueiros limitados, né? E vão jogar 3. Eu sempre pensei assim, sabe? Se eu fosse treinador e tivesse 4 caras na mesma posição, que disputam posição, os 4 limitados, eu iria usar o mínimo possível. Porque, sabe, eu tentaria fazer um cara de posição, mas o Félix Torres jogou domingo, até que foi bem e tal. Eu acho o time do Corinthians muito limitado. O Coronado, pra mim, não apresentou nada até hoje, gente. Nada. Não tem nada que me convença que aquele salário de 2 milhões tem um custo-benefício válido pelo Igor Coronado. Nada pode falar, ele dá 2 toques na bola. Às vezes eu faço umas críticas, aí vem uns comentários. Pô, mas você viu como é o domínio dele de bola? Pô, eu não jogo mais, joga a bola pra mim, eu vou dominar, então eu vou ganhar 2 milhões por causa disso? Não, pô. Né? Ele faz freestyle, faz altinha na praia. Isso é. Não, fazer freestyle, né, no caso. Cara, exatamente. Se é isso, pô, né? sabe, não faz o papel de criatividade nem nada, enfim. O Corinthians é limitado. Sem o Garro não andou até agora. Fica muito claro para mim que o Corinthians depende na parte de criatividade, na parte de liderança técnica, na parte daquele cara que aparece o tempo todo para jogar, mesmo quando está mal, porque o Garro era o melhor jogador do Corinthians quando o time estava mal lá atrás, ano passado. Né? Quando chegou o Memphis, já pegou a carruagem começando a andar com um cavalinho melhor. Né? O Garro ficou ali e o Hugo Souza, porque o Yuri Alberto não fazia gol, era o Hugo Souza que pegava tudo e o Garro que criava uma jogada ou outra. Então eu acho limitado o time do Corinthians. Aí você pergunta a mim, pô, mas você não acha que o Corinthians é favorito? Eu acho que o Corinthians é favorito, mas é um jogo de risco. Porque você pode tomar 1-0 do Novo Horizontino e o negócio ir para os pênaltis. Pode, já aconteceu isso diversas vezes. Não só o exemplo do Palmeiras e do CRB, mas o próprio Corinthians. Mesmo, já aconteceu diversas vezes. Ele ganhava nos pênaltis, porque o Cássio pegava pênalti e tal, mas quantas vezes o Corinthians ia para os pênaltis contra o América do Rio Grande do Norte? Não foi nos pênaltis? Ou fez o gol no finalzinho? Na Sul-Americana, que o Corinthians foi eliminado na semifinal, também foi vários jogos em que o Cássio era o melhor do time. Exatamente. Então, assim, eu vejo um jogo perigoso. O Corinthians é favorito? É. Mas eu vejo um jogo perigoso. Tem um ponto. Hã? Pode falar. Não, e é isso que eu falei, gente. O elenco do Corinthians tem todo esse gasto. Não vamos pensar em dinheiro, mas já gastaram. E gastaram mal pra cacete, porque com tudo que gastaram, poderia ter um time melhor. Já que era pra fazer uma dívida monstro, sem se preocupar com o dinheiro, vai e contrata, né? Agora, todo mundo que vai pro Corinthians ganha 1,5 milhão, 800 mil. Sabe? Tem o lateral, o Palácios, Domingos Palácios? Domingos Palácios? O Palácios. Diego Palácios. Diego Palácios. Na entrevista ele disse, a pergunta foi, você chegou para acabar com o problema lateral esquerdo? Ele responde, não sei. Então, essa entrevista é maravilhosa. Esse jogador era da seleção do Equador, estava nos Estados Unidos, ele chegou e até hoje não tem uma explicação de como ele passou no exame médico. Quem autorizou no Corinthians a contratação de um jogador que chega com problema de cartilagem no joelho? Ninguém pergunta, ninguém fala nada, não tem uma explicação. O jogador está lá com contrato e ganhando bem, sabe? Gente, quando vai ter uma explicação? Fora as dívidas, fora o balanço, fora tudo isso, existe um jogador lá que foi contratado com uma contusão de cartilagem, jogou um pouquinho, fez a cirurgia até hoje não se sabe nada. E ninguém fala nada, gente. Tá lá. Pô, mas ninguém fala nada. Ninguém pergunta nada. Exatamente. Caramba! Os clubes cada vez mais fechados. Pô, o presidente vai dar uma entrevista coletiva,
Ok, tem diversos assuntos, mas eu tô lá. Presidente, posso fazer uma pergunta? Não tem nada a ver com dinheiro, com dívida. E o Palácios, com, hein? com processo, impeachment, nada. É uma coisa simples, tá? Quem autorizou o senhor a contratar o Will Palácios, que estava com problema de cartilagem, e o cara tá aí até hoje, ganhando muito bem, por sinal, e não joga? Verdade. Pô, cara. Pergunta necessária. E a questão desse jogo do Corinthians tem um outro ponto também que para mim faz uma diferença, que o Novo Horizontino, ele já é um time que ficou por um ponto de subir no ano passado e que tá meio que já acostumado a jogar em Itaquera, joga o Paulista toda hora, enfrenta Palmeiras, Corinthians, São Paulo o tempo inteiro. Claro, tá na desvantagem, para mim é um time pior do que o Corinthians, mesmo o Corinthians com todas essas limitações, mas o Novo Horizontino chega ali em Itaquera um pouco mais já normal, não é um negócio que eles vão ficar tirando foto, tô na Neoquímica Arena, é um cara que vai chegar ali e falar, vamos pra cima, vamos pra cima. A gente não tem nada a perder, vamos enfrentar, o Corinthians tem dificuldades, a zaga do Corinthians é zero confiável. Se você tira o André Ramalho e põe o Félix Torres e depois você roda e põe o Gustavo Henrique que tá machucado, não importa quem você coloca, Kaká, sempre é um problema. Então, eu acho que é um jogo perigoso. Embora, de novo, para mim o Corinthians é favorito, tem um time melhor, acho que vai passar, mas assim, a ponto de você olhar e falar, posso rodar o elenco, tô tranquilo aqui, aí eu já não sei. Vocês acham que o Corinthians do Dorival é melhor que o Corinthians do Ramon Dias? Ou ainda também não dá para saber? Também eu acho que é pouco tempo. Eu tenho visto o Dorival fazer alguns testes e, por exemplo, quando colocou o Carrilho mais aberto no jogo do final de semana, eu não sei, eu não fiquei convencido. Eu achei o primeiro tempo do Corinthians contra o Santos muito ruim. Quantos jogos já fez o Dorival? É o 6, o 7, é pouco jogo, né? Pouco jogo. E ele é que nem a gente fala de Cartola. Quando é um técnico, o Dorival sabe exatamente onde ele assinou e onde ele ia chegar. Sabe qual é o elenco, sabe que o Augusto poderia não ser mais o presidente dele, sabe que a Gaviões tinha abandonado o barco, então não dá para ele reclamar. Sem contar que ele veio da CBF do Edinaldo, né? Então também não dá para ele reclamar dessa confusão toda. Eu acho que tem pouco jogo, tem alguns sinais de que ele está tentando fazer algumas mudanças. No começo, o Corinthians tinha 3 volantes para tentar proteger um pouco mais a área, que era onde o Corinthians tinha sofrido muito, sofria 2, 3 gols seguidos da entrada da área, de chutes de fora, mas não sei, ainda para mim é cedo, eu tô querendo ver como vai ser o assim, por resultado, vamos fazer uma comparação de resultado. O Corinthians ganhou do Santos, não ganhou? Ganhou. O Ramon Dias também ganhou do Santos. O Corinthians ganhou de 1-0 do Novo Horizontino lá. Né? O Ramon Dias ganhou também. O Ramon Dias ganhou de 1-0 do Novo Horizontino. Com o Hugo lá. melhor em campo. Com o Hugo melhor em campo e pegando pênalti. Tá complicada a Sul-Americana? Tá complicada a Sul-Americana. Então, assim, resultado por resultado, as coisas estão muito parecidas. Acho que o jogo que pra mim até me surpreendeu foi o Corinthians e Inter. Mas que aí depois o Inter, na sequência, se mostra frágil. E enquanto tava 11 contra 11, tava 2-1 pro Inter. É isso. Os jogos de hoje da